Também, Marra, foi toda aquela decisão do jogo entre Vasco e Flamengo, o Vasco levar o jogo para o Nilton Santos. Hoje o Maracanã não é um campo neutro para um clássico, o Flamengo já domina, assim, você tem que tirar o Flamengo do Maracanã para ele se sentir desconfortável? Pois é. Te incomoda da postura do Vasco? O Vasco deveria jogar no Maracanã, um jogo desse tem que ser no Maracanã, porque, por exemplo, o Felipe Coutinho foi um dos que postou que não gosta do gramado sintético. E aí é uma escolha do Vasco jogar no gramado sintético para tirar o Flamengo, para encarar o Flamengo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, como a imprensa está analisando esse pedido do Vasco para mudar o mando de campo. Não quiseram jogar no Maraca, quiseram jogar lá no Engenhão. A imprensa detonou o Vasco, que parece que está com muito medo de enfrentar o Flamengo. É isso que veremos a partir de agora, como a imprensa do Brasil inteiro analisou e detonaram a atitude do time alvinegro, que mais uma vez se mostrou contra o jogo ali, o primeiro jogo das semifinais, lá no Maraca. O Vasco tá morrendo de medo do Flamengo, isso ficou muito claro, é o que vamos acompanhar a partir de agora. Os links dos canais citados estarão aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Atividades com os colegas, conseguindo acelerar esse processo. A boa notícia é que o Flamengo não precisa ter pressa, acelera o Pedro que o negócio tá difícil. Não é essa a realidade, né? A ótima notícia é a recuperação muito boa, né? Não foi a primeira lesão complicada da carreira do Pedro, mas o Flamengo tem tranquilidade. Sem o Pedro, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Sem o Pedro, o Flamengo tem jogado bem. Daqui a pouco tempo, falavam até maio, né? A gente está no fim de fevereiro, ele já está indo para o campo. A expectativa agora poderia ser março, a expectativa agora é abril. Mas do jeito que está indo, é muito legal, né? Daqui a pouco vai ter um dos grandes nomes do futebol brasileiro nas últimas quantas temporadas, hein? Nossa. 4, 5. A gente levantou ontem, Marcos, na época números. Do Fluminense, inclusive. Né? Mas é assim, 30 gols numa temporada, depois 26 na outra, depois 40, sabe? Uma coisa... Na última temporada, ele era o artilheiro do ano sem jogar nos últimos 4 meses. Impressionante. O Yuri Alberto passa no finalzinho, né? E só aumentando o repertório, né? No início, quando ele apareceu no Fluminense, ele fazia gol na pequena área, na área. Agora não, você vê o Pedro jogando, se movimentando bem, fazendo gol de fora da área. Um jogador que cresceu muito, fez muita falta, mas não fez muita falta, claro que fez, mas não atrapalhou o desempenho em pontuação do Flamengo, né? A tendência é um Flamengo muito forte da temporada e sabe quem deve estar de olho nisso também, né? Quem? Dorival? Dorival. Porque foi exatamente com a seleção, né, que ele se lesiona e falava sobre a necessidade de um camisa 9, ele é convocado, se machuca, mas a boa notícia é que ele já está correndo, né, em contato com seus companheiros e também com o treinador. O que pegou muito ontem também, Marra, foi toda aquela decisão do jogo entre Vasco e Flamengo, o Vasco levar o jogo para o Nilton Santos. Hoje o Maracanã não é um campo neutro para um clássico, o Flamengo já domina, assim, você tem que tirar o Flamengo do Maracanã para ele se sentir desconfortável? Pois é, minha expectativa é que se o jogo fosse também no Maracanã, que a torcida do Vasco iria em muito peso. Eu não tenho nenhuma dúvida que a torcida do Vasco iria aparecer no estádio, nenhuma. Então, assim, tem alguma coisa do torcida do Flamengo se sentir mais à vontade, de pressionar mais, e tem a coisa também de incomodar um pouco. O Vasco tem que usar das suas armas. Até agora nenhuma ilícita, nenhum problema. Mas eu esperava ver um jogo no Maracanã. E isso, de alguma forma, te incomoda da postura do Vasco? O Vasco deveria jogar no Maracanã, um jogo desse tem que ser no Maracanã? Porque, por exemplo, o Felipe Coutinho foi um dos que postou que não gosta do gramado sintético. E aí é uma escolha do Vasco jogar no gramado sintético para tirar o Flamengo, para encarar o Flamengo, né? Eu não vou falar para você que não me incomoda. Agora, o Vasco não está nem aí para minha opinião em relação a isso, né? O Vasco está pensando em ganhar o campeonato, eliminar o Flamengo e passar por essa fase e tal. E está usando as armas que acha que tem que usar. Como palco, Mariana, esse foi um palco de final de Copa do Mundo 2 vezes. Então eu esperava ver jogos grandes de 2 times da mesma cidade jogando no palco de 2 finais de Copa do Mundo. Mas hoje a distância é muito grande, né, Marcos? Parece que sim. Parece que esse diálogo não está na pauta. Parece que isso é um assunto que já nem entra mais na cabeça dos dirigentes, que já nem conversa mais sobre isso. E você tem que ficar tirando... Porque assim, a questão é essa. O Flamengo, a gente estava falando sobre a situação do Pedro. O trabalho do Felipe Luiz é tão bom que a gente
não questiona se o Pedro voltar vai desarrumar alguma coisa, tem que tirar... Tá tudo funcionando tanto no Flamengo, que o principal artilheiro tá fora, joga bola. Tem que tirar o Flamengo do estádio porque ele tá confortável, porque ele tá muito confortável. O ano é muito promissor pro rubro-negro. Seguimos então o nosso Sport Center porque tem mais gols pra gente mostrar. Nós vamos falar de Flamengo primeiro? E a polêmica? Então vamos direto pro Ninho do Urubu. Pisca aí, fera. Aí. Agora eu quero ver ele ficar de defesinha. Tá igual o Eduardo Mão de Tesoura. A Alexandre vai fazer o que quiser, né? Quem foi esse? Quem foi esse? Não sei, não vi, não Alexandre, meu amigo. Esse aí tá liberado, tá liberado. Thiago Carvalho, meu querido, traga pra gente todas as informações do Mengão, do Malvadão. Tá todo mundo elogiando seu cabelo. Johnny Depp, 1994. Tá parecendo Eduardo Mão de Tesoura. Exatamente. Muito bom, gente. Gostei da referência. Não, Johnny Depp acho que tá bem. Se a referência é essa, eu tô parecendo com ele, acho que eu tô até satisfeito, então. Eu tava na verdade, rindo aqui, que eu tava com medo de qual palhaçada, qual brincadeira você ia fazer, mas ainda bem que você passou também tá botando a barriga pra fora ali atrás ao vivo. Treinou agora há pouco, pode ser? O Tio tava botando a barriga pra fora ali atrás, coçando, dando aquela coçada. Pior que eu nem vi. Foi o Castanha, foi o Castanha. É o Castanha, eu conheço ele. Meio-dia e pouca. Eu vou pedir deu pra aquela repetir. coçada aqui no bigo aqui, sabe? É o Castanha? Aquela aqui assim, Aí, Castanha, ó. Flavinho falou que você tá mostrando a barriga ao vivo aqui no Donos da Bola. Me ajuda aí. Olha lá, ó. Vai Não, fazer foi a pra tua coçadinha que ele deu. No bigo, né? No bigo. No bigo. Flavinho tá te mandando um beijo, Flavinho. É o bigodão, é o bigodão. Vamos trabalhar, Thiago. Traz informações de Malvadão, vamos. Bom, vamos falar de Flamengo? Vai. Deixa eu falar de Flamengo. Vamos lá. Vocês gostam muito de fofoca, muita resenha. Deixa eu falar de futebol um pouco. O Flamengo treinou agora há pouco, tá? Na parte da manhã, por volta das 9h30. Fez aquele treino já pensando no clássico contra o Vasco, que foi bom, porque foi um treino aberto pra imprensa. A gente teve aqueles 15 minutinhos para ver um pouco do aquecimento, jogadores se preparando ali pro trabalho. E isso foi bom porque a gente viu que alguns atletas que a gente acreditava que estavam no DM, que estavam voltando ali de departamento médico, conseguiram ir ao gramado hoje, fizeram um pouco de atividade. Vou até passar aqui um pouco do cronograma do departamento médico em relação a esses atletas, mas, por exemplo, o Pedro voltou a pisar no gramado essa semana, ainda é um trabalho de transição, ele ainda está fazendo ali um trabalho à parte com o preparador físico, mas já volta a poder estar no gramado, fazer um trabalho diferenciado. Hoje tinha até uma imagem que o Tia fez aqui, o Leandro Abad fez, dele ao lado do Bruno Henrique e do Luiz Araújo. Imagino que o torcedor do Flamengo está com saudade Mulheres de e barras em campo, então há uma previsão, digamos assim, não, ou pelo menos uma expectativa de que no próximo mês ele já seja reintegrado ao elenco, aí sim, para poder fazer atividades com o elenco de forma geral e que em abril ele possa então voltar a jogar pelo Flamengo. Mas além do Pedro, vou passar aqui um panorama sobre todos os atletas que estavam aí nessa transição de DM, alguns que estão voltando de lesão, tá? Nico de la Cruz não teve lesão, a gente já falou sobre isso aqui no programa, mas ele tinha um corte no pé, foi um acidente doméstico, estava tratando isso, cicatrização, o Flamengo até fez uma adaptação na chuteira dele ali para ele poder fazer as atividades. Está treinando normalmente, não deve preocupar para o jogo contra o Vasco no próximo sábado. A situação do Ayrton Lucas também não tinha uma lesão, eram dores no joelho da pancada, foi um trauma, ele também já não sente mais as dores, já estava fazendo trabalho hoje com o grupo, vai ser reavaliado, mas também não deve preocupar para o jogo contra o Vasco no próximo sábado. Michael e Cebolinha, esses sim, lesões constatadas, não foram programados ainda, fazem trabalho na academia, não devem estar à disposição, não vão estar à disposição para o clássico contra o Vasco. Bom, fico devendo aqui, situação do Juninho. Juninho vai ser reavaliado diariamente. Edema na coxa, a gente sabe que ele está progredindo, já volta a fazer as atividades, está melhorando da dor também. Fez trabalho de aquecimento hoje junto com o grupo e a expectativa é que ele esteja liberado para o segundo jogo da semifinal. Em relação ao primeiro jogo, vai ser reavaliado amanhã, vai ser reavaliado novamente na sexta-feira, fazendo os exames normalmente todos os dias para saber se terá ou não condições. Expectativa então do Juninho para o segundo jogo da semifinal contra o Vasco. Tô devendo o Alexandre, passou aqui, vocês viram aí ao vivo no Donos da Bola. Alexandre faz um trabalho hoje com o grupo e fisioterapia, então 2 trabalhos durante a atividade de hoje. Vai ser reavaliado também diariamente para saber se terá condições de ser relacionado no jogo contra o Vasco. Agora há pouco, o Varela conversou com a imprensa, aquele bate-papo foi até bem descontraído. 2 questões principais em relação à conversa com o Varela. Falou sobre a escolha do Vasco,
de levar o jogo para o estádio Newton Santos. Vi que vocês falavam sobre isso no programa pouco antes da gente entrar. E ele falou que eles também não entenderam muito bem, até porque tinha aquele mutirão de grama natural, jogar ou não em gramados sintéticos, e que o Flamengo não entendeu muito bem essa escolha do Vasco de jogar lá. Mas já que o jogo vai acontecer lá, é um campo diferente, mas que é diferente pro Vasco também. Varela até citou que se fosse o caso do Botafogo jogar lá, ele entenderia. Mas pro Vasco o kick também é diferente, velocidade da bola também é diferente, então é um gramado diferente para os dois e que o Flamengo vai ter que jogar, decide no Maracanã. E uma outra questão que também foi debatida com o Varela é a questão da rivalidade nesse clássico. A gente sabe que o Vasco não vence o clássico desde 2023, desde março, ou seja, há quase 3 anos o Vasco não vence esse clássico. Então se ainda há uma rivalidade, como o Flamengo encara esse tipo de clássico contra o Vasco, Varela disse que não, que é sim um jogo diferente, que é um jogo diferente para o Flamengo também, que é um jogo grande, que o Flamengo espera, claro, vencer o jogo no próximo sábado diante do Vasco. Então o Flamengo finalizando aí as preparações para enfrentar o Vasco, semifinal de Campeonato Carioca, hoje, treino aberto, 15 minutinhos para a imprensa, bate-papo com Varela. Esse é o resumão do dia, GV. Muito obrigado, Thiago Carvalho, que trouxe pra gente todas as informações. Vamos pra polêmica, então. Fala do dirigente do Vasco, do Marcelo, ex-presidente do Bahia, grande presidente, né? Foi muito bem no Bahia. Ele foi presidente do Bahia. O Marcelo Santana? Foi presidente do Bahia. Eu não sabia. Foi, não, depois foi o outro Marcelo. Isso. Que eu esqueço o nome também. Ele foi o presidente mais jovem do Bahia. É, porque o outro já começou na transição para venda. Aí Isso parece aí. que ofuscou um pouquinho Ele é muito a amigo da passagem Clara dele. Albuquerque, que é da TNT Sports. Vamos escutar a fala do Marcelo. No ano passado a gente tentou jogar, por exemplo, o clássico contra o Fluminense no Maracanã. Também não nos foi permitido, a gente terminou fazendo essa partida no Engenhão. O Vasco não pode ser mandante no estádio e não ter direito a explorar camarote, não ter direito a explorar alimentos e bebidas, estacionamento, que são receitas significativas. A gente não tem problema nenhum em jogar no Maracanã. Agora tem que ser também quando seja interesse do Vasco da Gama. O Vasco não pode jogar no Maracanã só quando é interesse dos outros. Na segunda pela manhã a gente conversa com o nosso grupo de jogadores, abre-se a possibilidade do Newton Santos, a gente faz o contato, e aí depois que terminou vazando em público, aí o Flamengo tentou fazer um contato com a gente sobre essa possibilidade das 2 partidas no Maracanã, mas aí a gente já tinha tido conversa com um grupo de jogadores, conversas internas com a diretoria, conversa com o próprio Botafogo, e aí a gente preferiu manter a nossa posição. Se se entende que é necessário essa zona de bloqueio da parte norte e da parte sul, não tem problema nenhum, não é o ideal, repito, mas se por questão de segurança a gente tem que fazer essas 2 áreas de bloqueio, entendo o respeito. A gente pode ter uma preferência ou outra individual, mas o interesse coletivo tem que ser preservado. Então, os jogadores do Vasco são maduros o suficientes. Esse debate sobre a grama sintética é válido. Agora, o Newton Santos tem uma grama homologada pela FIFA, joga Campeonato Brasileiro, joga Copa Libertadores, joga Copa Sul-Americana. Então, não há nenhum impeditivo, como outros estádios no Brasil também tem. Cara, eu ia até pedir pra botar o post do Coutinho, só pisca aqui rapidinho, porque eu acho que não vem ao caso. Fernandão e Flávio Mendes, você foi capitão do Vasco. O Vasco tem todo o direito de escolher onde quer jogar, porque o mando é dele. Entretanto, se o seu capitão, Verratti, e o jogador mais importante do time, que é o Coutinho, postam exatamente isso, e você vem a público, foi o caso do Marcelo Santana, que eu admiro muito, e fala, não, porque o camarote, estacionamento... Fernandão, o que está me dando a impressão é que isso tudo está à frente do resultado esportivo. Porque se o seu capitão e o seu principal jogador são contra o sintético, aí você tem que conversar com eles, botar o coletivo em relação ao individual. Mas o capitão fala pelo time. O Coutinho é o líder técnico. E aí fala de estacionamento, de camarote. O importante é quem tem que decidir quem tem campo, Fernandão. Que história é essa? Eu concordo com você. A direção... Quem tem que dar é o campo e bola. Claro! Até porque... Quem vai ser cobrado depois são os caras. São os caras. Quem se coloca à prova a cada jogo são os jogadores. E é bem controverso, porque aconteceu isso com relação à postagem, a galera levantando uma bandeira contra os jogos na grama sintética. E quem levantou essa bandeira foram os jogadores. Não foi ninguém que está de fora, foram os caras que fazem o show acontecer. Então, quando ele chega e diz que eles têm um melhor resultado extra-campo com relação a algumas coisas que podem chegar e que não poderiam chegar no Maracanã, a gente acaba não entendendo por quê. A gente sabe que o Vasco vem de um tempo sem vencer o Flamengo, como o Thiago falou. O time do Flamengo vem numa rotação diferente. No último jogo, no último enfrentamento entre as 2 equipes, o Flamengo esteve muito acima do Vasco e o resultado que acabou se definindo ficou até bom para o Vasco, porque o Vasco foi muito omisso com relação ao seu comportamento, com relação ao Flamengo. A intensidade do Vasco foi muito abaixo. E dentro de um jogo como esse, GV,
Se você, no mínimo, não igualar a rotação da equipe que está em um momento melhor que a sua, você vai ter dificuldade. E aí, quando a diretoria vem falando de coisas extracampo, acaba tirando o foco. Só que o Vasco tem que se preocupar em ganhar o jogo. Ah, eu quero levar para lá porque eu acho que eu posso dificultar para o Flamengo. Aí é uma outra estratégia. Aí o Vasco tem que pensar no que ele está dizendo pra gente. Só que tem que ser direto. A torcida quer ouvir uma coisa contundente. Por que o Vasco vai jogar lá, se o Coutinho e o Verratti não quer? Ah, não pode ter rodeio, tem que ser direto. Eu acho que, com relação ao Maracanã, ao torcedor, a tudo que o Maracanã proporciona, as vitórias inclusive, que o Vasco... acesso a tijolos. E tá muito claro, né, que o... tá muito claro que o Vasco tá fazendo isso com medo do Flamengo. Porque muitos estão falando que o Vasco hoje não vê o Maracanã como se fosse ali um estádio neutro, mas sim um mando de campo do Flamengo, porque o Flamengo tá habituado a jogar, enfim, o mando de campo, querendo ou não, do Maracanã hoje são do Flamengo e do Fluminense, então no pensamento vascaíno ali, seria um benefício, né, pro Flamengo jogar no Maraca. Aí deram essa desculpa aí, vou jogar no Newton Santos. O próprio Felipe Luiz falou que jogar num gramado onde a bola corre mais é melhor pra ele, pro Flamengo também, do time dele. Então, consequentemente, o Flamengo acho que não vai ser de maneira alguma desfavorecido. Acho que o Vasco pode até ter mais dificuldades ainda jogando no Newton Santos. Diz o que você pensa, comente abaixo. E daqui a pouco voltaremos com mais informações. Até logo mais. Valeu!